Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos falar sobre essa proposta da construção do templo no Monte do Templo. Nós tivemos aí uma crise sanitária que tomou conta do mundo e aconteceu tudo aquilo que você já sabe, e logo depois veio o conflito entre Rússia e Ucrânia. E após isso, outro conflito também que chamou a atenção do mundo foi no período do Ramadã, onde palestinos e judeus tiveram novamente um conflito nesse período e se estendeu por alguns dias, né? E hoje, na quinta-feira, um parlamentar, Itamar Ben-Gvir, acredito que seja esse o nome dele, né, fez uma afirmação que já é hora de aprovar a construção de uma sinagoga, essa foi a expressão que ele usou, sinagoga, no Monte do Templo. Ou seja, muitas pessoas acham que a construção do terceiro templo é apenas uma ideia dos judeus ortodoxos, aqueles que são considerados religiosos, o que poderíamos dizer o extremo da religião judaica. Mas não, nós estamos vendo que não só os judeus religiosos, como também o parlamento, comungam da mesma ideia, ou seja, estão buscando realizar o mesmo propósito. Para alguns judeus, a construção do templo é algo que vai revelar o Messias. Essa é uma das crenças dos judeus. Quando você para ouvir muitos rabinos falar a respeito da construção do templo e da vinda do Messias, você vê que uma coisa está interligada à outra. O Messias se manifestará e logo após ele construirá o terceiro templo. Tá? Então, a ideia que os judeus têm de Messias é alguém que virá para a reconstrução do templo. E eu não sei se você lembra, mas durante esse ano que passou, e início do ano que nós estamos agora, muito se falou a respeito da apresentação do Messias, da revelação do Messias, do dia em que o Messias seria revelado para o mundo. Eu não sei se você lembra disso, mas existem aí alguns vídeos, matérias, enfim, de judeus falando a respeito disso. Claro que aqueles judeus mais liberais, eles não veem assim. Isso são mais os judeus mais conservadores, os ortodoxos, tá? Falando a respeito da vinda do Messias e que ele seria apresentado nessa festa e naquela e nesse momento, naquele e tal. E não houve isso, tá? Houve apenas especulações com relação a algumas pessoas que apareceram no cenário como se fosse de fato o Messias, mas não foi. A gente sabe que quando isso acontecer, será algo definitivo. Ele não vai ser revelado e se ocultar novamente. Ele será revelado. Por isso que é importante nós estarmos sempre atentos às profecias bíblicas, para a gente não ser pego de surpresa. A cada instante o cenário mundial ele vai mudando, ele vai alterando o seu curso. Coisas novas vão acontecendo. E tem gente que acha que isso está acontecendo de uma forma aleatória, sem propósito nenhum. E na verdade não. Tudo isso tem um propósito, tudo isso tem um significado, tudo isso tem um porquê. Só que, claro, nem todo mundo vai atentar para isso, nem todo mundo vai olhar nessa direção e examinar isso como profecia. Você vê que mesmo aqueles que se intitulam cristãos, homens que temem a Deus e que são zelosos, maduros na fé, enfim, muitos desses desprezam o que nós chamamos de escatologia bíblica, profecias para o tempo do fim. E a gente sabe que, se refere ao tempo do fim, é necessário sim se examinar as Escrituras, porque elas estão apontando exatamente para esse cenário mundial que está culminando para o aparecimento do antimessias e o cumprimento de alguns detalhes que estão faltando para que se revele o homem da iniquidade, como a Bíblia chama. Agora, claro, há alguns que acreditam na Bíblia só no que se refere às promessas do que está escrito, tá? E a gente sabe que a Bíblia não tem só promessa, ela tem muitas promessas, mas não são só promessas, tá? A Bíblia tem promessas, a Bíblia tem mandamentos, a Bíblia tem leis, a Bíblia tem estatutos, a Bíblia tem maldições, a Bíblia tem profecias, a Bíblia tem poesia, enfim, a Bíblia está repleto de muito conteúdo. E por isso nós precisamos analisar
cada conteúdo, olhar para o nosso contexto, nos localizar dentro da Escritura, qual é o nosso contexto dentro da Escritura, para você não ficar alheio à realidade que você deve viver, para onde você deve caminhar. Se você ignora o que os seus olhos estão vendo, quem vai poder lhe advertir acerca de alguma coisa? Se você ignora a sua mente, o local onde Deus fala na nossa mente. Se nós ignoramos, é certo que você não vai ter como ouvir a voz de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz o seguinte, que o Espírito de Deus, no capítulo 8 de Romanos, que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito de Deus fala com o nosso Espírito acerca de quem somos, o que devemos fazer, como andar. Ele nos direciona, tá? Então, fique atento a isso. Eu espero ter lhe ajudado de alguma forma. Examine as Escrituras, porque nela está escrito a respeito da vida eterna. Que Deus abençoe, até o próximo vídeo e fica aí com a paz de Cristo.